Olá, olá pessoal! Mais uma vez estamos aqui para darmos continuidade no estudo do livro de Atos. E hoje nós vamos falar sobre uma palavra muito especial, muito importante, que está no capítulo 3 de Atos. E eu tenho certeza absoluta de que você não está neste vídeo por acaso. Eu tenho certeza que no decorrer deste vídeo o Espírito Santo vai te trazer respostas, ele vai te dar direção, ele vai falar com você. Eu tenho certeza. Talvez você esteja orando, clamando ao Senhor por algo e hoje o Senhor escolheu falar contigo. Então eu peço para que você fique aqui até o final, aproveite, e se você não é inscrito neste canal, já dá uma olhadinha aqui embaixo, está escrito inscrever-se, é só você clicar em cima, tá? E deixa também para mim, escreva para mim nos comentários o seu nome, a sua cidade, porque eu gosto muito quando eu vejo você, escrevendo, se identificando, isso é muito legal. Então, fica até o final, tá? Então hoje a palavra Atos capítulo 3, lembrando de que hoje nós temos ouvido falar muito sobre avivamento. Nós temos ouvido muitos homens, mulheres de Deus, profetizando o avivamento, declarando o avivamento, e eu creio que está acontecendo. O avivamento em muitos lugares, no coração de muitas pessoas, e logo este avivamento vai se espalhar, vai expandir, eu tenho certeza absoluta. O que é o avivamento? Avivamento é um poder, é uma unção do Espírito Santo, muito mais profunda, muito mais forte, que te leva a fazer, a realizar, a viver de maneira diferente. Aqui nós percebemos que os discípulos, eles receberam este avivamento através do Espírito Santo. Nós já falamos em vídeos anteriores, capítulo 2, mostrando a descida do Espírito Santo e o que aconteceu quando eles receberam o Espírito Santo. A vida de uma pessoa quando recebe o Espírito Santo não é mais a mesma. E você vai observar aqui no capítulo 3 a transformação que o Espírito Santo causa na vida das pessoas, a transformação que o avivamento faz na vida daqueles que o recebem. Então aqui a gente vai ver a cura de um coxo. Eu não vou ler todo o texto, mas você pode na sua casa ou no seu celular, você pode ler todo o texto. É muito bom você acompanhar. E aí você vai observar, que a palavra vai contar que, olha aqui, Pedro e João subiam ao templo. Eles foram para o templo para a oração da hora nona. A hora nona é às 15 horas, às 3 horas da tarde. Este é um horário muito importante também de oração. Você vai ver diversas coisas acontecendo neste horário, às 15 horas da tarde. Foi o horário em que Jesus morreu. Foi o horário em que ele disse: está consumado, está feito. Então tudo que Jesus realizou na terra durante os anos em que ele esteve aqui, às 3 horas da tarde, tudo foi consumado, foi feito. E dali para frente estava se iniciando um novo ciclo na humanidade. Então às 15 horas da tarde é um horário muito legal, muito importante de oração, para que você e eu estejamos em oração neste momento, para que a gente busque uma mudança de ciclo, uma consumação de algo, na nossa vida. Então é um horário muito importante. E é exatamente neste horário que Pedro e João estão indo orar no templo. Mais uma vez, olha a importância do templo, olha a importância do ajuntamento, onde nós chamamos de igreja. Para com esse pensamento de que você não precisa congregar, você não precisa ir ao templo. Você observa que desde o início, desde o começo da igreja,
Os discípulos, o próprio Jesus, eles estão sempre nas sinagogas, eles estão sempre no templo. Então, se eles estavam no templo, por que você não quer participar? Por que você não quer ir? E às vezes você fala, porque hoje em dia é tudo diferente, né? Não. Lá no templo, nessa época aqui, estavam os fariseus, estavam muitos dos sacerdotes que não acreditavam que Jesus era o Messias. Era lá dentro do templo que estavam aqueles que mataram Jesus. E você vai ver até mesmo o próprio Pedro dizendo isso dentro do templo. Então fica comigo aqui que você vai ver quem eram as pessoas que estavam dentro do templo. E hoje você fala, porque dentro da igreja as pessoas não olham na minha cara, porque são falsas, porque isso, porque aquilo, porque aquilo outro. Gente, não mudou. Desde a época de Jesus é do mesmo jeito. Só que lá na época de Jesus, foram eles que estavam dentro do templo que o mataram. Mas nem por isso Jesus deixou de congregar, os discípulos deixaram de estar unidos, eles não deixaram de estar em oração no templo. E por que que muitas vezes as pessoas se acham tão superiores assim, que elas param, não quero mais congregar, não vou mais na igreja, porque lá tem pessoas assim, assim, assim. Não, nós devemos seguir o exemplo que Jesus nos deixou e os apóstolos também nos deixaram. Devemos congregar, devemos ir ao templo e devemos ser igreja lá dentro e fora do templo, desse ajuntamento, tá? Então você vê eles subindo para o templo, indo para a oração, e aí lá na porta havia um paralítico que pedia esmola. Há mais de 40 anos aquele homem estava na porta da igreja, vamos usar esse termo igreja, tá? Na porta da igreja fazendo a mesma coisa, que era pedir esmola. Naquele tempo, a pessoa que pedia esmola não era aquele que não queria trabalhar, que não estava nem aí. As pessoas que pediam esmolas eram aquelas pessoas que tinham enfermidades, problemas de saúde, que as impediam de conviver com a sociedade, que impedia elas de trabalharem, de exercer, uma função remunerada. Então era onde a família pegava eles e levava, nas calçadas, nas portas do templo, para ver se ali eles conseguiam alguma coisa para o sustento deles. Então não era uma pessoa qualquer, era um enfermo que estava ali esmolando. E Pedro e João, pensa, gente, eles durante muitos anos, eles faziam o mesmo caminho. Olha isso aqui. Eles faziam o mesmo trajeto. Eles não começaram a ir no templo naquele dia, não. Eles já iam antes. E todos os dias aquela mesma cena estava ali diante dos olhos deles. O mesmo paralítico pedindo esmola, a mesma porta, o mesmo templo, as mesmas escadas, tudo do mesmo jeito. Mas chega um dia que Pedro e João vão se deparar com a mesma situação, mas terão atitude diferente. Olha isso aqui, que isso aqui já é resposta de Deus para a tua vida. O que muda na vida de Pedro e João? O que muda na vida deles não é algo, não é uma coisa, mas sim uma pessoa. É uma pessoa que muda a vida desses homens a ponto deles terem comportamento diferente diante da mesma situação. Talvez na sua vida você tenha se deparado com a mesma situação durante anos e anos, e talvez você tenha tido o mesmo comportamento todas as vezes. Talvez até então, o que eles faziam? Eles se deparavam com aquele paralítico e ia lá e dava uma esmola, ou fingia que não via, passava, nem olhava, ou dava aquela olhadinha, mas não fazia nada. Mas neste exato momento, Pedro e João tinham recebido o Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo, isso não significa que a situação da sua vida, o cenário da sua vida vai mudar como num passe de mágica. Mas isso significa que se você tem o Espírito Santo, seu comportamento diante da situação é transformado. O Espírito Santo, talvez ele não vai mudar essa situação, mas ele vai mudar você, para que através de você, do poder dele que está em você, aquela situação seja transformada. Deu para entender isso?
Então, não vai adiantar você simplesmente olhar para a situação da mesma forma. Você vai precisar buscar o Espírito Santo, esse avivamento no seu coração, esse avivamento pessoal na tua vida, para que você se comporte de maneira diferente diante das situações, de maneira acertada. Você vê que Pedro e João, nesse exato momento, diante da mesma situação que eles estavam, que eles viam durante anos, com um comportamento diferente, eles falam: não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Levanta e anda. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Então presta atenção no que eu vou te dizer agora. Através do poder do Espírito Santo que eles tinham recebido. Lembra, se você ainda não assistiu, eu te convido a assistir aos outros vídeos que nós fizemos anteriormente. Você vai ver lá no capítulo 1, né, Jesus falando para eles: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria e até os confins da terra. Então você vê essa palavra se cumprindo na vida de Pedro e João. Eles receberam o Espírito Santo e agora eles têm poder, eles têm autoridade para olhar para o paralítico e dizer: em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Aleluia! Presta atenção no que eu quero te dizer nesse momento. Se você tem o Espírito Santo na tua vida, você tem esse poder, você tem essa autoridade, mas o que falta em nós é a coragem de dizer: levanta e anda, a coragem de dizer: seja curado em nome de Jesus. Mas e se eu falar e nada acontecer? Ei, não foi todo mundo que Jesus curou, não foi todo mundo que os discípulos curaram. Mas nós precisamos exercer esse poder que está em nós através do Espírito Santo. E se você diz: eu não tenho esse poder ainda, é porque você ainda não reconheceu que tem o Espírito Santo. Então você precisa buscá-lo, você precisa clamar Ele para a tua vida, dizendo: Espírito Santo, eu quero ser cheio da tua presença, eu quero receber a tua unção, eu quero receber o teu poder, eu quero receber a tua autoridade. Para quê? Para ser testemunha de Jesus para onde eu for. O que acontece hoje, desculpa de eu dizer isso, mas eu preciso dizer, é que a igreja de hoje muitas vezes tem ouro e tem prata, tem dinheiro, tem recurso, mas infelizmente muitos não têm esse poder, essa autoridade de dizer: levanta e anda. Você vê quantas pregações, estou falando aqui de avivamento, porque eu tenho batido nessa tecla: o avivamento não vai acontecer enquanto nós não voltarmos para as Escrituras. É do coração de Deus sermos avivados, recebermos o poder do Espírito Santo. É promessa dele, mas antes nós precisamos voltar a ter o comportamento bíblico. Precisamos entender: as coisas do Espírito Santo não são simplesmente coisas emocionais, não é emocional, é espiritual, consciente. Então você precisa ter consciência do que é o poder do Espírito Santo quando atua numa pessoa. Não é simplesmente pular, rodar, não. É ter consciência. E como nós temos isso? Através das Escrituras. Então nós precisamos voltar à prática das Escrituras. E hoje, muitas pregações a gente vê falando o quê? Conquiste ouro, conquiste prata, conquiste bens, e fique rico, e fique milionário, e tenha isso, e tenha aquilo outro, porque quem é de Deus tem que ser rico. Gente, vocês sabem quantas pregações existem nessa linha, desse jeito. E é claro, Deus, ele é o dono do ouro e da prata. Se estudar, buscar, se empenhar, nós podemos adquirir. Mas entenda bem uma coisa: não é porque você não tem ouro e prata que você não é filho de Deus.
Não é porque você não tem ouro e prata que você não tem o Espírito Santo. E essa palavra comprova isso e vem acabar com essa teologia da prosperidade que é muito falada nos dias de hoje e que todo mundo gosta, a maioria gosta, né? Sempre estão atrás da teologia da prosperidade. Como fazer para prosperar? Porque Deus não sei o quê, porque isso, aquilo, outro. Nós precisamos voltar a buscar o poder do Espírito Santo. Do que adianta ter riquezas, do que adianta ter ouro e prata, mas não ter o poder do Espírito Santo. Hoje em dia muitos têm ouro e prata, mas não têm autoridade para dizer levanta e anda. Muitos hoje têm uma conta bancária cheia, mas não têm poder para dizer seja curado em nome de Jesus. Quem nos conhece sabe. Na igreja, né, que nós pastoreamos, né, a nossa vida, nós temos uma vida simples. Mas muitos que passaram pela nossa vida, que entraram na igreja, entraram enfermos e saíram curados. Sabe por quê? Porque nós buscamos o poder do Espírito Santo e é isso que eu e você precisamos buscar dia após dia. A autoridade para acontecer como houve ali. Tem uma situação? Tem, mas eu tenho poder e autoridade e essa situação será resolvida em nome de Jesus. Você vê o Pedro, 45 dias antes, era um Pedro que negou Jesus por medo. Ele não negou Jesus porque ele não amava Jesus. Ele negou Jesus porque ele teve medo. Mas o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando o Espírito Santo veio sobre Pedro, ele descobriu o que é esse verdadeiro amor. Quando ele viu Jesus ressuscitado, ele descobriu o que é esse verdadeiro amor. E o amor, o Espírito Santo lançou fora todo o medo da vida de Pedro. E antes, Pedro, que negou Jesus diante de 3 pessoas, agora Pedro olha para um paralítico há mais de 40 anos naquela situação e diz: levanta e anda. E a Bíblia diz que Pedro tomou aquele homem pela mão direita e colocou ele em pé. Escuta uma coisa que eu vou te dizer. Não foi instantâneo que levanta e anda e o homem já ficou em pé. Muitas vezes vai ter situações na sua vida que você vai ter que pôr a mão, você vai ter que esperar, você vai ter que ter calma, você vai precisar agir. Pedro liberou a palavra em nome de Jesus, levanta e anda, mas ele precisou estender a mão. Vão existir situações que você vai precisar liberar a palavra, mas você vai precisar também estender a mão para ajudar, para trabalhar, para fazer alguma coisa. Tá me entendendo? E aí, quando Pedro estende a mão, coloca ele em pé, aquele homem salta e eles entram no templo juntos e todo mundo viu o que aconteceu, todo mundo viu essa cena, ninguém esperava que isso iria acontecer. E é desse jeito que será também na sua vida em nome de Jesus. Quando você busca o poder do Espírito Santo na tua vida, ele vem, ele se manifesta, ele te enche e você começa a transbordar na vida das pessoas e você começa a orar, interceder por pessoas, você começa a liberar a palavra e as coisas começam a acontecer. Você começa a trabalhar em cima de uma palavra e o milagre acontece. Então escuta o que eu estou te dizendo. Você não está nesse vídeo por acaso. O Senhor quer te usar de maneira tremenda. O Senhor quer através de você levantar muitos paralíticos. E eu não estou falando apenas de paralíticos, né, que não podem andar com as suas pernas. Mas hoje em dia existem muitas pessoas paralisadas pelo medo, pela incredulidade. Pessoas que foram feridas, pessoas que foram machucadas. Pessoas que estão paradas no tempo por algo que lhe aconteceu. E o Senhor, ele levanta você para ir lá dizer para aquela pessoa em nome de Jesus, levanta e anda, estende a mão para ela e coloca essa pessoa de pé novamente. Quantas pessoas talvez da tua família, na igreja, amigos, no seu trabalho, que estão caídas, vivendo de migalhas. E você não está nesse vídeo à toa. O Senhor te levanta para ajudar a levantar essas pessoas. Amém? Se você toma posse dessa palavra, digita amém aí embaixo. Coloca amém, eu recebo. Em nome de Jesus.
E eles entram no templo, olha que coisa maravilhosa. E as pessoas, né, todas observando o que aconteceu. E aí Pedro fala, por que vocês estão admirados? Olha, Pedro é audacioso. Ele fala, por que vocês estão admirados? E aí Pedro fala assim, olha isso aqui, gente, presta atenção aqui. Vocês acham que foi para minha glória que eu, através do meu aqui ó, versículo 12, por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos o feito andar? O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes e negaste perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. E aí Pedro começa a pregar. Olha isso, gente. Pedro, através do poder do Espírito Santo, cura aquele homem com um propósito. O propósito de glorificar a Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Por que você quer receber poder? Porque se você está aqui nesse vídeo até agora, é porque você tem sede, tem fome de receber esse poder, essa autoridade. Mas eu te pergunto, para quê? Jesus, ele disse num certo momento que a gente ora e não recebe porque a gente pede mal. E quando a gente pede, é para o nosso bel prazer. Escuta o que eu vou te dizer. O Senhor, ele não abençoa simplesmente orações, palavras vazias. Ele recebe, ele responde, ele realiza propósitos. Pedro tinha um propósito, o qual fez o Espírito Santo se manifestar e ele curar aquele paralítico. Qual era o propósito de Pedro? Exaltar o nome do Senhor. E ele fez isso, diante de uma multidão. Agora eu pergunto para você, por que você quer ser cheio do Espírito Santo? Para quê? O que você quer fazer? Qual é o propósito? E para tudo na sua vida, aquilo que você tem orado, para que você quer receber aquilo? Qual é o propósito? Por que você quer receber aquele dinheiro? Por que você quer ser promovido? Por que você quer aquela casa, aquele carro? Por que você quer receber no seu ministério? Por quê? Por quê? Qual é o seu real motivo? Muitas vezes as pessoas têm a motivação errada. Elas buscam algo para se autopromoverem. Ai, porque eu acho tão lindo uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ai, a pessoa profetiza, a pessoa não sei o quê. Gente, isso é tão fútil. Ai, eu quero receber o dinheiro porque eu quero ser rica, encher minha conta de dinheiro. Isso é tão mesquinho. Deus é grande. Ele não vai realizar coisas com propósitos tão minúsculos, tão insignificantes. Ele vai realizar quando você tiver um propósito grande. Eu quero receber o Espírito Santo, eu quero ser cheio do Espírito Santo, porque eu quero pregar, eu quero curar enfermos, eu quero ser um agente de Deus nessa terra, eu quero ser alguém que representa Jesus aonde vai, eu quero que minha família seja salva, quando elas verem os milagres acontecendo, eu quero que o Senhor me use para libertar cativos. Eu quero enriquecer, porque eu quero somar na obra do Senhor, eu quero ajudar a alimentar pessoas, eu quero ajudar o ministério crescer, eu quero investir no reino. Então você precisa mudar, entender na verdade qual é o propósito pelo qual você tem orado, buscado aquilo que você tem buscado. E ver se esse propósito está de acordo com a palavra. Esse é o segredo para que as suas orações sejam respondidas, para que a sua oração seja eficaz. Pedro, ele tinha um propósito e cumpriu. E diante de todo mundo, olha o que ele falou para o povo: vocês são assassinos. Gente, Pedro falar isso, e olha que ele estava falando isso dentro do templo, viu? Por isso que eu falei para vocês, dentro do templo estavam os assassinos de Jesus. Hoje não é diferente, só que nem por isso ele deixou de ir no templo, de congregar, de estar em oração dentro do templo.
Hoje a pessoa não te olhou, você quer parar de ir na igreja. O pastor não pregou o que você queria ouvir, você para de ir na igreja. Ai, porque tem gente errada dentro da igreja e você é mais um deles. Porque nós não somos os santinhos, não. Existem coisas na minha e na sua vida que a cada dia precisam ser melhoradas, precisam sim ser moldadas. Por isso nós estamos aqui, por isso nós congregamos, por isso a gente vai ao culto. Entende? E lá Pedro, cheio do Espírito Santo, começa a pregar, dizendo: vocês mataram Jesus, vocês são assassinos. Mas eu sou testemunha de que ele ressuscitou. E não é no nosso nome, não. É no nome desse Jesus que nós dissemos aquele paralítico: levanta e anda. Olha só o propósito de Pedro. O povo ficou olhando para ele espantado. Uau, olha o que ele fez. E ele não pegou a glória para ele. Ele pegou a glória e levou ela para Jesus, dizendo: eu não sou nada, eu não sou capaz de nada, mas foi ele que vocês mataram, ele realizou. É no nome dele que esse ex-paralítico foi curado. Agora hoje, quantas vezes a gente vê as pessoas querendo a glória para elas? Quantas pessoas a gente vê, quantos líderes querendo fazer dos seus liderados pessoas que, eu não vivo sem o meu líder, porque eu respiro ele, antes de eu dar um passo, porque o meu líder. Por quê? Porque as pessoas querem a glória para ela. Se você é líder, você precisa ensinar os seus discípulos a olhar sempre para Jesus, a honrar você como líder, sim, imitar você como líder. Mas agora é sempre para ele, e entender que nós somos vasos de barro para que a excelência e glória seja dele. Você está percebendo por que muitas vezes as igrejas falam sobre avivamento, mas parece que não recebe? Porque andam fora da palavra, querem ser cheios do Espírito Santo para a sua própria glória. Querem cantar bonito para serem elogiados, querem pregar bonito para serem elogiados. É claro, né? Eu estou falando de um grupo de pessoas, não são todos. Mas nós precisamos nos atentar para ver se nós não caímos nesse erro do orgulho, da vanglória, de querer que as pessoas nos glorifiquem, de querer que as pessoas fiquem admirados. Nós não somos ídolos. Nós não somos alguém que tem que ser colocado no pedestal, não. Importa que ele cresça e eu diminua. Para eu ser cheia do Espírito Santo, eu preciso ser vazia de mim. Entende? E Pedro fala: não é de mim, é ele, por ele, para ele são todas as coisas. Então alinha sua oração, o seu propósito, a glória de Deus. Eu quero ter para glorificar o Senhor. E olha, o Senhor, ele sabe a verdade do seu coração. Não adianta você falar que é para a glória dele, lá no fundo, ser para a sua própria glória, não. Então é limpar o nosso coração. É limpar e pedir: Senhor, se há um orgulho dentro de mim, se em mim eu quero me autopromover, Senhor, tira, arranca isso de mim. Eu quero ter humildade, Senhor, eu quero ser um instrumento para a tua glória. Entende? E aí, Pedro diz, agora diante disso tudo, no versículo 19... arrependei-vos, pois, e se convertam, para que os seus pecados sejam cancelados, a fim de receberem tempos de refrigério. E o último versículo, 26, tendo Deus ressuscitado o seu servo, Jesus, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Então Pedro, diante de tudo aquilo, Pedro prega para eles, mostrando para eles o pecado deles e o que eles deveriam fazer. Pedro mostra: vocês precisam se arrepender. Eu já ouvi muitas vezes as pessoas dizendo assim: eu faço isso aqui, depois eu peço perdão e tá tudo certo. Não está tudo certo, sabe por quê?
Deus, ele só perdoa aquele que é arrependido de verdade. Arrependei-vos, para que sejam cancelados os seus pecados. O pecado, ele só é perdoado quando há um arrependimento verdadeiro, uma confissão verdadeira, não da boca para fora. E como que você sabe que houve um arrependimento de verdade? Quando você luta para não fazer aquilo novamente. Quando aquele pecado que você cometia, agora você tem nojo, agora você quer passar longe dele, agora você não quer mais de jeito nenhum para sua vida. Isso é o verdadeiro arrependimento. Aí Deus perdoa. Agora, quando a pessoa faz, peca, ai Senhor me perdoa, aí vai lá e faz, ai Senhor me perdoa, não fica querendo enganar a Deus não, porque de Deus não se zomba. Deus, ele sabe a verdade do nosso coração. A palavra do Senhor diz que a palavra nem ainda chegou na nossa boca e o Senhor já conhece toda. Ele sonda o nosso pensamento, a intenção do nosso coração. Então não adianta pecar e pedir perdão para Deus achando que perdoou. Ele não perdoa enquanto não há um arrependimento verdadeiro. Não é simplesmente falar, é que isso seja verdade. É por isso que também, gente, eu fico citando muitos versículos aqui para vocês. Sempre, para que vocês entendam que tudo que eu estou dizendo aqui tem base bíblica, e para que você entenda que a palavra do Senhor, ela sempre vai andar junto, uma com a outra, sempre vai testificar. O que o Senhor fala? Vocês me adoram com os lábios, mas o coração está longe de mim. O Senhor está dizendo que não adianta falar palavras vazias, eu te adoro, eu te amo, eu isso e aquilo outro, mas isso não ser verdade dentro do seu coração. Não adianta eu falar, Senhor me perdoa, mas se no coração não tiver arrependimento de verdade. E eu sei que essa palavra que eu estou dizendo aqui pode confrontar, pode doer, mas é essa a intenção do Evangelho. O Espírito Santo quer usar você. Ele está à procura de homens e mulheres que tenham poder e autoridade de levantar vidas. E eu volto a dizer, quantos paralíticos hoje estão com as mãos estendidas, esperando você para chegar até eles e dizer, em nome de Jesus, levanta e anda, para estender as mãos. O mundo está gritando, o mundo está paralítico, o mundo está caído. A procura de homens e mulheres como você, que tem o desejo de levantá-los, que busca o Espírito Santo de verdade. O mundo está clamando por mais Pedros, cheios do Espírito Santo, e que dizem, em nome de Jesus, levanta e anda. Então que haja arrependimento no seu coração de verdade. Arrependimento por não buscar o Espírito Santo como deve. Arrependimento por não se arrepender. Arrependimento pela dureza de coração. Arrependimento pelo orgulho. Arrependimento por querer se autopromover usando o nome de Jesus. Que haja arrependimento em nosso coração. Para que venham tempos de refrigério. Nós temos falado tanto, da situação que o país está, que o mundo está. E sabe por que está assim? Porque não há arrependimento de verdade. Infelizmente, muitos têm pregado sempre, levantando sempre o ego das pessoas. Sabor de mel, vai estar na plateia, você no palco, porque você é isso, você é aquilo outro, você é maravilhoso, você é lindo, blá, 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 blá. Isso faz bem? Faz para o nosso ego. É claro que você é vitorioso, você é vencedor, você é uma bênção, mas porque o Espírito Santo habita em você. Quando o Espírito Santo habita em nós, nós somos vencedores, nós somos lindos e maravilhosos. Nós temos valor. Por quê? Por mim mesmo? Porque o Espírito Santo habita em nós. Então que assim que terminar esse vídeo, você possa fazer uma oração aí. Uma oração de arrependimento, de confissão. Ou se você falar, parece que eu não consigo me arrepender, eu não lembro de nada. Comece a pedir Espírito Santo. Fala comigo as coisas que eu preciso mudar na minha vida.
Me mostra os caminhos que eu preciso consertar. Mostra para mim os pecados que eu preciso me arrepender. Peça para Ele. E Ele vai te limpando, te limpando. E à medida que Ele te limpa, Ele te enche. Porque o Espírito Santo, Ele quer te usar para levantar muitos paralíticos. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Aleluia. Há muitos paralíticos esperando o seu toque. Que Deus abençoe a tua vida. Fale com você ainda mais nessa palavra. E não se esqueça, pega esse vídeo e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Compartilhe nos seus grupos do WhatsApp, para as pessoas que você conhece. Comece agora já, levantando paralíticos. Às vezes aquela pessoa que às vezes você nem imagina, quando você manda esse vídeo para ela, ela ouve. O Espírito Santo vai curar ela, vai curar feridas, vai colocá-la de pé, vai curar enfermidades. E nesse momento, se você está me ouvindo e se sente caído, sem forças para levantar, talvez alguém pegou você e colocou lá na calçada como um pedinte de esmolas. Se você se sente às vezes vivendo de migalhas, não consegue mais caminhar, talvez uma palavra te paralisou. Aquele homem, ele era um paralítico, paralisado. Talvez você se sente assim, paralisado pelas dores que você já enfrentou, pelos problemas que você já viveu, pelas frustrações ou pelo medo. Talvez você foi tão criticado, tão julgado, que você criou um medo aí dentro de você que você não consegue avançar. Hoje eu quero liberar sobre a tua vida a palavra do Senhor. E eu digo para você, assim como Pedro disse àquele paralítico, o mesmo Espírito que estava na vida de Pedro está sobre mim. E eu digo para você agora, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda, em nome de Jesus. Levanta e anda. Seja curado dos seus traumas, seja curado das suas dores. Deixa para trás o passado, deixa para trás as palavras que te paralisaram, deixa para trás o medo, a acusação, porque o Senhor agora te põe de pé. Rompa a partir de agora, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Fica com Deus.